Olá, pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como cultivar cactos da maneira certa, de alguns erros que cometemos aí. Não é tão difícil, tá? É só prestar atenção direitinho em todos os toques que eu vou passar para vocês. E eu escolhi aqui mostrar para vocês porque não vai dar para o cenário onde eu montei para nós conversarmos sobre os cactos, né? Ter esse diálogo, passar para vocês tudo direitinho. Não dá para tirar o rabo de macaco porque ele é imenso. Então, eu estou mostrando para vocês um cacto, tá? E vou explicar como é que se cuida, em geral, de todos os cactos, tá bom? Então, vou mostrar ali o cenário para vocês. E aí, eu já volto. Desde já, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal Cultivando Suculentas e Plantas. E vamos à matéria de hoje, como cuidar dos nossos cactos. Vamos à vinheta. Bom, pessoal, eu separei aqui para vocês. Eu não tenho milhares, tá, de cactos, mas eu tenho bastante, né? E alguns pendurados, como eu falei para vocês, né? Então, eu tô mostrando aqui para vocês o cenário já, né? Sobre os nossos cactos, como cuidar para eles florescer, o que temos que fazer, tá? E aí, eu tenho um mostrão aqui, que é a poltrona de sogra, né? Só que ela tá bem sofrida. E vou falar sobre eles, tá? Nossas famosas Mickey, né? E vamos à nossa matéria de hoje. Bom, pessoal, deixa eu ajeitar aqui que tá um pouco cortando minha cabeça. As coisas ao vivo mesmo. Melhorando. Não reparem que faz vídeo sozinha assim mesmo. Bom, tá eu aqui no meio dessas maravilhas, né? Vim trazer para vocês como nós vamos cuidar dos nossos cactos. Tem algumas dicas aí muito importantes sobre adubação, sobre quanto tempo de sol. Eu fiz uma matéria sobre as suculentas, né? E aí, hoje eu vou estar falando para vocês sobre os cactos. É muito importante falar para vocês que nem todo cacto é uma suculenta, né? Isso é uma frase certa que falam aí em tudo quanto é lugar. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, né? Então temos diferenças. E eu vou estar falando para vocês aqui essa diferença que é muito importante. Vamos lá. Como é que a gente cuida de cacto? O cacto, assim, a princípio, que todo mundo fala, o cacto, ele não precisa de água. Mitos, né? Que as pessoas falam, os cactos não precisam de água. Desde já deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, o conteúdo fique até o final, é muito bom, tá? E vou passar para vocês dicas maravilhosas, tá? Eu pesquiso um pouco aqui, um pouco ali, para passar tudo junto para vocês, tá bom? Com muito carinho. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que gostam de plantas, cactos, suculentas, né? Enfim, hoje o nosso tema é cactos. Os cactos, pessoal, eles são da família Cactaceae.
né? Quem lembra lá do deserto, né? E aí, alguns vieram do deserto mesmo. Outros, o homem, ele modificou, tá? Modificou, tipo esse aqui, que o homem preparou. Eu já fiz uma matéria sobre ele. Vou botar aqui para vocês verem. Agora vamos falar sobre ele. Eu já fiz uma matéria sobre esse cacto, eu fazendo essa montagem aí, que deu super certo, que tá aqui, ó. Tá vendo? O que eu fiz? Eu tirei uma parte grossa desse cacto, né? Tem um vídeo lá atrás explicando. E aí eu peguei uma moranguinha desse e coloquei aqui, para vocês saberem que o homem ele cuida e cria cria muitas coisas, né? O homem ele hoje em dia a tecnologia também, como o homem está crescendo muito, a imaginação e a criatividade está bem legal, e na botânica não fica diferente, tá? Então esse é um cacto que você não acha em qualquer lugar aí, tipo palmas, né? Tipo esse aqui do deserto mesmo, ó. Que ele cresce, fica imenso. Esse cacto, ele tem uma cor azulada. Eu não sou muito boa de gravar nomes, mas eu vou explicar para vocês direitinho tudo que eu consegui absorver para passar para vocês. Tá? Então, esse cacto aqui é um exemplo de uma criação de homem, né? De um homem que criou este cacto. Se você olhar direito, ele é bem cicatrizado aqui na parte dele grossa. E aí eu fiz bem parecido e deu certo, né? Já tem um tempo. No começo do canal eu mostro esse vídeo. É só vocês procurarem lá atrás a montagem do cacto, né? E aí eu tô ensinando como fazer ele ficar assim. Tem essa pitangona aqui linda, que vai dando várias colônias, tem vermelha, amarela, né? Se vende muito nas casas de jardinagem, garden. Então, esse é um exemplo que foi feito pelo homem. E aí, a gente pensa, temos aqui as Mickeys, né? Essa é a Mickey vermelha, eu tenho a Mickey branca, tá vendo? E tem uma Mickey, que não tá aparecendo aí, a verde. Dá para vocês verem? Então, gente, todos os cactos, a maioria deles, tá? Tem muitos espinhos. Tem uns que são realmente bem grosseiros, bem... Porque isso é uma proteção que o cacto tem dele mesmo, tá? Os espinhos da Minnie ou Mickey, como falam aí, é um pavor para você tirar. É um espinho que você olha e não vê. E aí, quando você vai mexer nele ou para replantar, ou então as pessoas, que bonitinho, vai passar a mão. Você não vê que tá com espinho na mão, mas aquilo é uma coisa horrível para sair. E aí tem pessoas que falam, passa no cabelo, você só sente quando tá espetando, e nem olhando você vê. É muito ruim. Então eu aconselho quem for mexer nos cactos Mickey com pregador, tá? Ou com luva, tá bom? O pregador você roda, vamos supor que aqui tem uma orelha. Aí eu quero tirar essa orelha para fazer uma muda. Você vai pegar o pregador, vai rodar e vai plantar do mesmo jeito. Se você encostar, você vai ter muito problema para tirar aqueles espinhozinhos que não dá para ver. É uma coisa horrível mesmo. Só de falar eu já fico me coçando. E aí, eu trouxe para vocês aqui várias colônias, né? Tem esse aqui, que dá muita colônia. Colônia. O que é colônia, pessoal? São os filhotinhos, estão vendo? Muito filhotinho.
Esse é o cacto monstro. Ele tem uma demora muito grande para crescer. Aliás, todos os cactos, tá? Eles têm uma grande demora. Como exemplo, esse aqui meu, né? Que ele tá todo queimadinho na parte de baixo, porque ele ficou jogado muito tempo por aí. Eu não tinha tempo de cuidar. E aí, agora que eu passei ele por um lugar maior, e a gente vai falar sobre isso também, sobre espaço, eu passei ele por um lugar maior, ele tá começando, olha lá em cima, a viver novamente, né? Ele tá vendo que eu mudei ele, eu botei ele num espaço grande, porque ele pede um espaço grande. E ele dá uma flor linda, amarela, tá? E os cactos, eles só florescem mesmo quando eles estão pegando o sol direto. Vamos falar da luminosidade. Todo cacto precisa de luminosidade. Sol intenso mesmo. Não tem problema. A não ser que, eu quero colocar o meu cacto dentro de casa. Eu já vi pessoas que colocou no banheiro e perdeu o cacto. Então, é bonito, é exótico, é bem usado no paisagismo, né? Os cactos. Mas eles precisam da luz solar. Simples assim. Não tem outra opção. Você pode ter o trabalho, quem tem tempo, de ficar tirando e colocando. E se é um cacto que não está acostumado com sol, ele vai entrar em dormência um pouco. E aí você pode ir adaptando ele. Você que mora em apartamento, você que tem um escritório, né? Que tem pouco espaço. Você vai ter que colocar esses cactos para não perder eles no beiral da varanda ou na janela. Tá? Sobre o tamanho do vaso, é muito importante. Você compra uma Mickey, vou dar um exemplo da Mickey, e você fala, que bonitinha. Mas você sabe que a Mickey, ela cresce até 50 centímetros, né? Até 40 centímetros por aí. E aí, quando ela parar de crescer, você vai ter a noção que aquele vaso está pequeno para ela. Quando você for tirar do vaso, as raízes dela já vai estar no torrão. Se for trocar de vaso, não precisa mexer no torrão, tá? É melhor não mexer no torrão. Mas, se quiser mexer, retirar e colocar aquele substrato novo, ela vai dar uma parada até ela se adaptar. Além deles serem bem lentos, o crescimento deles mesmo no sol, como a gente está no inverno, né? O cacto, ele entra em dormência. Ele já é demorado para crescer, mas quando ele está no inverno, ele não cresce muito. Quando pega sol, ele vai desenvolvendo um pouquinho. Ele dá uma esquecida que está no inverno e aí ele dá uma... Até porque as minhas Mickeys pegam o sol da manhã na varanda. Então, eu tô vendo que elas estão dando filhotinhos, dando colônia, né? Então, como adubar os cactos? O que é bom? Qual adubo melhor para os cactos? E suculentas, porque praticamente são muito parecidos, mas não são iguais. As suculentas, né, elas têm aquele formato de florzinha gorda, aquelas rosetas, né, echeveria e assim vai por diante. Vou até pegar uma para mostrar para vocês aqui, para a gente ter um exemplo. Suculenta, né? Eu falei delas ontem num vídeo. Suculenta, o nome já diz, ela tem muito suco e ela
deram esse nome para ela, dessas flores lindas que são as suculentas. Os cactos foram alguns, voltando ao assunto, alguns modificados pelo homem. Então, eu dei o exemplo de modificado pelo homem. Esse aqui, que eu consegui fazer. Vou botar mais perto para vocês terem uma noção. E lá atrás, pessoal, tem esse vídeo, tá? Ensinando. Para vocês aprenderem a fazer. Então, como adubar? O que é melhor? Qual o melhor adubo para as suculentas? Nada melhor do que o NPK, o nosso adubo orgânico. Eu fiz um vídeo há pouco tempo dos 3 juntos, tá? E sempre colocar adubo nos cactos no verão ou na primavera. Se você encher teus cactos agora no inverno de nutrientes, de adubo, não adianta nada, você vai estar apenas desperdiçando adubo, tá? Porque eles não estão no momento de crescimento. Quando tiver calor, aí sim é a hora de vocês colocar aquele que eu até trouxe para mostrar para vocês, que já está diluído, que eu fiz no vídeo lá atrás. Tem sempre que ficar sacudindo ele. Aqui nós temos casca de ovo, borra do café e banana e canela. N, nitrogênio, borra do café. P, fósforo, nitrogênio, borra do café. O K, potássio, né? Entre o cálcio e tudo, e eu ainda acrescentei o potássio da banana e o cálcio do ovo. Desculpa, falei errado. Nitrogênio, fósforo, cálcio, e tá pronto aqui, já tem 4 dias. Como não dá para usar nos cactos agora, porque estamos no inverno, eu vou usar nas plantas. E esse adubo fica por 30 dias na geladeira. Quem quiser saber como faz ele, é só ir no vídeo lá atrás que eu tô explicando, tá? Ele é muito eficiente. E dura 30 dias na geladeira. Então, a adubação de cacto uma vez por mês, tá? Com NPK. Você vai regar eles com esse NPK ou outros que você queira comprar aí nos gardens também. Tem o 10-10-10, que é muito bom, tá? E vamos lá, mais o que? O tamanho do vaso. O tamanho do vaso que você vai ter que colocar o seu cacto, se você tem um lugar pequeno, né? E aí você tem um lugar pequeno, você vai escolher um potinho pequeno. Né? Eu quero cultivar cactos, mas aí você tem que se atentar se ele é um cacto que vai crescer muito. E acaba até estourando, se for um vasinho de plástico, estourando o vaso, tá? Com o tempo. Então, você tem que escolher cactos que não cresçam muito. Se você quer um cacto pequeno, você vai ter que botar ele num vidrinho pequeno, sabendo que ele é uma miniatura. Esse daqui estava num potinho desse aqui, esse aqui é o 9. Mas como ele é um gigante, eu botei ele nesse maior. E depois eu vou ter que trocar de novo, né? Eu pretendo comprar o de barro redondo para ele. As minhas Mickeys eu botei nesse aqui que tem bastante espaço, né? Como elas querem de 30 a 40 centímetros, né? Por aí vai dar bastante aqui. Se atentar ao tamanho do vaso. O melhor vaso que para cultivar suculentas, tanto suculentas quanto cactos, mais precisamente cactos, é os de barro. Mas aqui eu tenho muita dificuldade de comprar esse tipo de vaso. Então eu uso muito o de plástico.
Então, não tem problema nenhum, dá tudo certo, tá? Só que nós vamos lá para tudo completa o outro, né? Qual é o substrato para ser usado nos cactos? Não tem mistério nenhum. 50% de terra vegetal, terra do seu quintal, ou 50% de 50% de terra vegetal e 50% de areia de construção. Tá pronto o substrato. Ele não vai ficar compacto, tá? Se você vê que tá molhando a sua planta e ela tá parada a água, troque esse substrato, porque assim que você molha, você tem que ver a água saindo por baixo. E eles têm que ter furinhos, tá, pessoal? Tem pessoas que compram os cachepós, que é muito bonitinho, mas só serve de enfeite. Tem como furar, tá? Embaixo da água, com a furadeira ou com uma chavinha Phillips. E aí abrir um buraquinho no vasinho de cerâmica e colocar o seu cacto. Não tem problema. Mas o que a gente tem que falar? Né? Essa aqui é linda, eu acho que vocês já conhecem, ela é bem famosa, ela dá um balão. A flor dela é um balão roxo que se abre e vira uma estrela, né? E ela gosta muito de sol, todos os cactos, né? Esse rabinho aqui de gato, eu ganhei da Dona Maria, ele gosta muito de sol. Esse aqui, que é azul, ele dá imensamente, pessoal, ele vai até o teto. Ele tá aqui provisório até eu poder trocar ele de vaso, tá? E outra coisa, a flor de maio, ela faz parte da classe cactácea, né? Só que ela é bem diferente. Ela precisa ficar na sombra, só onde bate um pouco de luminosidade. E aí eu fiz aqui uma muda, que já tá até com botão, que coisa linda. Tá até com botãozinho. Mas ela não fica direto no sol, igual os outros, tá? Tem pessoas que gostam de cultivar cactos no tempo. Pode cultivar no tempo, desde que se você der uma boa adaptação para ele, tá? Você vai adaptando ele todo dia ao sol. Você não vai jogar o cacto lá no sol direto, porque aí você pode queimar eles, tá? Eu fiz aqui hoje essa matéria, que é muito importante porque eu fiz sobre as suculentas, né? Os erros que cometemos com as suculentas ontem. E hoje eu estou fazendo sobre os cactos. Então, a rega. Como é feita a rega dos cactos? Deixar totalmente secar o substrato. Você vai com o palito, viu que ele está seco, e você vai abundantemente molhar o seu cacto. Não precisa molhar dia sim, dia não. Você molhou ele. Esse é muito bonito, né? Eu gosto muito dele. Você molhou, começou a sair a água embaixo, ele já tá bem regado. E aí você só vai molhar novamente daqui a uma semana, né? Pode molhar com a mangueira, pode encharcar eles assim, daquele banho, e aí depois vocês esquecem ele. Escolhe um dia da semana, tipo assim, todo domingo, né? Eu vou molhar meus cactos. E aí você vai gravar isso e aí você nunca vai esquecer, né? O cacto, ele é uma planta, uma raça da cactácea, né? Que elas vieram do deserto, então realmente eles pegavam muito sol e eles não se preocupam com água. O cacto é muito difícil você perder ele. Para vocês verem, esse aqui eu tenho mais de 20 anos, ele ficou jogado lá no canto, mas ele não morreu e nem água botava. Ele ficou
muito queimadinho, né? A cor dele é bem marrom embaixo, mas ele tá mais bonito agora. Eu quero mostrar para vocês de perto como que ele tá. Olha como ele tá bonito agora. E embaixo tá assim, ó, queimadinho, tá vendo? Agora ele tá revivendo, né? Que aí eu já tô com tempo para cuidar deles. Então, falamos sobre o substrato, né? 50% de areia de construção, 50% de areia vegetal, tá? Ou areia que você terra que você tenha no quintal. E a drenagem, não podemos esquecer da drenagem, tá? A drenagem é o que? Você colocar no fundo do seu vaso, antes de colocar o substrato, pedrisco, isopor picado, pedra de argila, cacos de telha, cacos de tijolo, tá? De forma alguma podemos plantar nossos cactos no barro, né? Porque o barro, ele é argiloso e ele mantém muita umidade. Então, os cactos, eles não podem ter nenhuma substância que segure a umidade deles. Ele tem que ser totalmente drenável. Por isso, o carvão, que eu acrescento também, o carvão, a areia grossa de construção e a terra vegetal, tá? E a adubação é NPK normal, mas não adube o seu cacto no frio. O seu cacto no frio, ele está em dormência, ele está dormindo. E ele vai continuar dormindo, tá? Vai ser desperdiçado o seu adubo, se você colocar neles, tá bom? Quanto às colônias, tem muitos cactos que dão colônias, né? E é muito bonito. As colônias dá para vocês fazerem várias mudas, presentear para quem quer vender, né? Então é isso. Ou por você tirar. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Esse aqui. Tá vendo? Ou eu vou aqui e tiro ele aqui com a faquinha. Tento pegar um pouco da raiz dele, coloco canela para cicatrizar e faço uma nova muda. Dá certo. Tem por estaquias também, que é esse aqui. Eu tô com cuidado por causa dos espinhos. Esse aqui tá imenso, mas eu já fiz muda dele. Ele é entre a família da suculenta e a cactácea, porque ele é uma suculenta que tem espinho, então ele consegue entrar para a família dos cactos, sim. Sobrevive no sol, no tempo, normal, igual um cacto. Você também tira a muda dele, tá? Cuidado que ele é venenoso e ele tem um leite branco, tá? Então, cuidado quando for retirar uma estaca, coloque canela. E aí você vai estar fazendo uma nova mudinha desse cacto. O cacto monstro, em si, todos os cactos são muito demorados. Demoradíssimos. Não tenha pressa, porque eles demoram mesmo. E o cacto monstro, é uma observação que eu vou fazer para vocês, ele demora muito mais. Eu tenho ele há 1 ano e ele ainda está um bebê, mas já cresceu, mas ainda está bebê. Então, o cacto, ele demora muito a se desenvolver. Tem que ter paciência com essas coisas lindas. Muita paciência, tá? Ele é bem calminho para crescer. E se ele tiver mesmo que você não deixe ele no tempo direto, deixe aonde pegue sol. Por quê? Para eles florescerem, eles precisam de sol.
tá? E uma vez por mês, no verão ou na primavera, o NPK, tá bom? Eles precisam muito de fósforo, cálcio, nitrogênio, tá? Que dá esse verde bonito neles, né? A flor de maio é uma criação, assim, diferenciada da raça cactácea, né? Ela já não gosta muito de sol. Se você colocar ela no sol, ela vai ficar horrível, toda desbotada, e aí você vai acabar com ela, com o brilho dela e tudo. Ela precisa ficar um pouco na sombra e que pegue uns raios solares filtrados. Não pode também só na sombra, tá? Tem que ter luminosidade. Então, nós que temos muitos cactos, temos que se atentar a isso sempre, tá? Cuidado com as micas, que tem os espinhos, como eu vou relembrar aqui para vocês, que é horrível para sair da mão, horrível em qualquer parte do corpo, do braço que passar, vai ficar uma camada de muitos espinhos, e é uns espinhos que você não consegue vê-los, você só sente que tá te espetando. É tipo invisível, é muito estranho, é bem diferente. Então, hoje eu vim dar essas dicas para vocês, tá? Sol pleno, não tem problema dos cactos ficarem em sol pleno. Regou, pode regar bastante, dá aquele banho que eles vão adorar, e depois de uma semana, você escolhe um dia da semana para molhar seus cactos. Não vem acreditando nessa historinha que falam aí que cacto não precisa de água. Ele precisa de água sim. Tanto é que ele veio do deserto, e lá quando tem as geadas e as chuvas são de muito tempo, né? Então eles sobrevivem. Só que eles não podem viver totalmente a vida toda sem água. Ele tem que ter um período de ser regado sim, tá? Substrato bem poroso, tá? Bem drenável. O carvão é excelente, misturar no substrato deles. Não deixar o substrato ficar compacto. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Florescer, eles precisam de sol. Você pode deixar eles também na varanda, né? Naquele beiral que você tem da varanda, que ele vai pegar o sol da manhã, mas ele aguenta quase 6 horas de sol, tá? O dia inteiro. Ele sobrevive a isso, tá? Ele não é igual às suculentas, que algumas só pode pegar 3 horinhas de sol, algumas não podem. Então, o cacto é praticamente uma planta para quem mora sozinho e não tem tempo de cuidar muito e ter sempre aquela plantinha ali. Mas tem que saber que eles têm que pegar luminosidade. Então, se você tem cacto e mora no apartamento, deixe na janela. Janela aonde entram os raios solares, tá? Nunca esqueça disso. Todo cacto, suculenta, qualquer ser vivo precisa de luz do sol, né? Entre elas, nossas plantas, cactos e suculentas, tá? Os espinhos são de proteção contra algumas pragas, tá? E uma coisa que eu não lembrei de falar para vocês. Se vocês verem seus cactos com conchonilhas, né? Por isso nós temos que cuidar do nosso substrato. Por quê? O substrato bem drenável, ele vai entrar água e vai passar. Não vai deixar o seu substrato dar fungos. Porque o fungo é onde fica aquela umidade, e aí os fungos eles vão lá e soltam aqueles esporos que vão virar vários fungos, e aí pode até ultrapassar para outras, né? Por isso nós temos que ter um substrato bem drenável.
sempre falo isso para vocês. Luminosidade total ou indireta, os cactos gostam muito. Bastante rega quando for regar, quando seu substrato estiver totalmente seco. Tá seco, pode molhar até sair água por baixo. Pode pegar chuva, Simone? Podem pegar chuva. E é até bom porque a chuva, ela contém nitrogênio, né? A água da chuva, ela não tem problema de ter cloro e é bem melhor, tá? Quem tem quintal grande, que tem vários cactos no tempo, sabe o que eu tô falando e a beleza que eles ficam, tá? Pode criar cactos, sim, ao sol pleno, a chuva, o sol, eles se viram lá com a chuva, não tem problema. Claro que se passar mais de 15 dias sem chover, você vai lá e molha eles, porque eles precisam, tá bom? Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida, vocês deixem para mim nos comentários, tá? Não é difícil. O cacto, entre aspas, dizem que é a planta do preguiçoso, mas não é. Porque se você não pegar ele e colocar no sol, ele vai ficar horroroso, queimado, murcho, tá? Tem que ter uma regra. Molhar o sol, o substrato, o tamanho do vaso, se você quer que ele cresça muito, se você quer que ele não cresça, entendeu? Então é assim, é bem complexo, como as suculentas e todas as plantas, cada uma tem uma característica. A maioria dos cactos, a única característica que são comuns, né, é que eles podem pegar sol pleno. Não tem problema nenhum, tá? Se tiver na sombra, você vai adaptando aos poucos. Se não, se ele já estiver no sol, beleza, ele vai ficar lindo. O rabo de macaco é um cacto, né? E o meu eu não deixo na chuva, tem pessoas que deixam. O meu só pega o sol da manhã e ele tá quase com 2 metros ali. Eu tenho um vídeo lá atrás que eu fiz o replante dele e fiz várias mudinhas, né? Você corta o rabo e aí você vai cortando igual salsichinha, né? Assim, uns 5 centímetros, canela, plantou, vai dar o rabo de macaco. Não é difícil, tá? Mas é um cacto. Eu tenho também ali pendentes, né? Tô falando de cactos pendentes. Eu tenho o rabo de macaco, que é pendente, e tenho o rabo de rato, que ele também é pendente, mas não pega chuva. Eu que cuido da rega deles. E eles estão lindos. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, né, nós ficamos por aqui com essas dicas de como cuidar dos nossos cactos, tá? Tem pessoas que só têm essas plantas, quem gosta. Quem não gosta, não tem. E aí joga em qualquer lugar, como eu já vi pessoas que perderam cacto. Gente, cacto é muito difícil você perder ele. Porque ele sobrevive quase. Olha, esse daqui era para ter morrido. Ele ficou, acho que mais de 1 ano sem eu regar e ele ficou no tempo. E ele sobrevive. Para perder um cacto é muito, muito estranho, tá? Cuidado com seus bichinhos de estimação, porque tem uns que tem uns espinhos que parecem um anzol. Tem um negocinho assim na ponta, ó. E aquilo agarrou, se tu puxar, tu levanta até o vaso e rasga o seu braço. Tá? Temos as palmas também, eu não trouxe porque a minha tá muito grande, tá do outro lado. Ela também é muito bonita e eu não cultivo a minha palma no sol, porque eu gosto dela daquele jeito, daquele brilho, mas aí vai de cada um de vocês, tá? Sabe que a palma ela é bem largada, né? É uma folha bem larga, com bastante espinhos, e para ficar movimentando ela não dá porque ela vai me machucar. Então eu deixo ela parada lá na sombra e ela tá se dando bem. Eu rego normal, ela é bem verdinha, porque ela não pega a luz solar. Mas esse aqui pega, é verde também, então depende de cada cacto também, tá? Então, por hoje eu vou ficar
por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da matéria, tá? Sobre os nossos cactos. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Se inscreva no canal, esmague nesse like aí, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é construtivo, é bom e todo mundo tá gostando, tá? Para mais pessoas verem, compartilhe. E assim eu fico por aqui, eu e os cactos. Um beijo grande para vocês do canal da Simone, do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!